Se não vejamos, meus amigos, estamos de volta, né, para continuar IPVA Goiás e um dos temas mais importantes para a prova, que é a isenção, tá? Toda banca gosta de isenção de IPVA, impressionante. Caiu no último concurso de 2018, então você tem que ficar atento. E aqui não tem muito o que fazer, é memorizar, tá? As hipóteses de isenção no estado de Goiás. Vamos lá. Artigo 94, acompanhe comigo. É isenta do IPVA, ou seja, lembrando que, né, só para a gente brincar um pouco com o direito tributário aqui, a isenção é uma hipótese de exclusão do crédito tributário, tá? Ela não inibe a ocorrência do fato gerador. O fato gerador ocorre, tá? Mas o auditor não pode efetuar o lançamento, que é a constituição do crédito. Perfeito? Então, quais são as hipóteses de isenção do IPVA, né? Quais são as hipóteses de isenção do IPVA? Acabei passando aqui, pronto, é aqui. Vamos lá. É isento do IPVA a propriedade de máquina e trator agrícola e de terraplanagem. Então veja que tem uma finalidade, né? Essa máquina e trator tem que ter uma finalidade agrícola, né? Ou de terraplanagem, tá? Lembrando que se cair de acordo com a Constituição, lá em direito tributário, né? Ou se ele mencionar a Constituição ou a emenda constitucional 132 da reforma aqui também, máquinas e trator agrícolas é uma imunidade constitucional, tá? Uma imunidade constitucional, como nós vimos na aula de reforma tributária, perfeito? Agora, a banca não costuma misturar as coisas, não costuma. Então, no bloco de legislação tributária, a sua prova ela é dividida em matérias, vai estar lá, português, raciocínio lógico, estatística e matemática financeira, civil penal empresarial, né, que são blocos de matérias, legislação tributária, que é uma matéria única. Aí vai pôr, de acordo com a lei 11.651 de 91, CTE Goiás, é isento do IPVA a propriedade de máquina e trator agrícola e de terraplanagem? Está certo, né? Está literal, está certo, é isento, tá? É também isento veículo aéreo. É todo veículo aéreo, os jatinhos particulares? Não, esse veículo aéreo é aquele de uso exclusivo agrícola, né? Goiás tem um apreço especial aí para essa parte agropecuária, né? Então, máquina e trator agrícola, veículo aéreo de uso exclusivo agrícola. É também isento o veículo destinado exclusivamente ao socorro e ao transporte de ferido ou doente. Aqui seria o quê? Aqui seria uma ambulância privada, tá? Anote isso aí, por quê? Que a banca ela é malandra. Se for uma ambulância do estado de Goiás ou uma ambulância da prefeitura de Cristalina, né, de Goiânia, não é isento. Não é isento, pessoal. É imune, tá? É imune porque é de propriedade de um ente político ou de uma autarquia, tá? É imune. Perfeito? Então fique atento. Um veículo, por exemplo, destinado ao socorro e transporte de ferido do Correios é imune, né? Agora nós temos lá expressamente o Correios na Constituição, na parte de imunidade. O que é isento aqui? É uma ambulância lá do estado de Serra Dourada, é uma ambulância para prestar socorro do Vila Nova Futebol Clube aqui, tá? Então, da Unimed, né, desses hospitais privados, perfeito? Cuidado. É também isento o veículo destinado ao uso de pessoa com deficiência física, visual, mental. Aí quando fala mental, tem que ser uma deficiência mental severa ou profunda, não pode ser mental leve, tá? Síndrome de Down ou autista, cujo valor não seja superior
ao estabelecido para a isenção integral do ICMS, limitada a um único veículo, tá? Limitado a um único veículo por beneficiário. Esse aqui é aquele veículo PCD, tá? É o veículo PCD. Então você tem que levar para a sua prova. Veículo de propriedade com pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down, autista, né? Cujo valor não seja superior ao definido para a isenção integral do ICMS, que é R$70 mil, né, para ter isenção integral, e até R$150 mil, que é o teto, ele vai ter uma isenção integral até 70, e de 70 até 150 ele paga, tá? Veículo acima de 150 mil, aí não tem isenção nenhuma de ICMS, perfeito? Aqui ele não vai misturar as coisas não, mas só para você matar a sua curiosidade, tá? Você tem que saber aqui são essas deficiências e, principalmente, é um único veículo, tá? Uma pessoa com deficiência visual pode ter 5 veículos? Pode ter até 1.000. Pode ter até 1.000 veículos, mas ela só vai ser isento para um único veículo, tá? Aí eu já trouxe aqui, ó, o parágrafo 9º, que traz umas regrinhas para essa isenção, ó. O benefício dessa isenção para veículo PCD é extensivo, se estende ao veículo destinado exclusivamente ao uso de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down, autista, com autorização para que o veículo possa ser dirigido por outro condutor quando o beneficiário não possa conduzir. Lógico, né? Se a pessoa é, por exemplo, deficiente visual, você não vai exigir que ela dirija o veículo para ter a isenção. Então, é a lógica da coisa, né? Você pode ter ali um condutor autorizado e esse veículo continua sendo isento, sendo de propriedade do deficiente. 2. Essa isenção, né, para o veículo PCD aplica-se ao veículo cujo valor seja superior a 70 mil, que é o limite de isenção integral do ICMS. Então, a isenção também se aplica cujo valor seja superior, desde que não ultrapasse o valor estabelecido para a isenção parcial, que é 150 mil. Tá? Hipótese em que essa isenção da IPVA deve ser aplicada sobre o valor estabelecido para a isenção integral. Tá? Então, se um deficiente físico compra um veículo de 200 mil, não vai ter isenção nenhuma, porque superou o teto de isenção do ICMS, que é 150 mil. Agora, se um deficiente físico compra um veículo de 140 mil, até 70 mil ele vai ter isenção integral de ICMS e de IPVA, e de 70 até 140, que é 70 mil também, ele vai pagar, né, esse parcial. Ok. Próximo. É também isenta a propriedade do táxi, né? Claro, táxi está na categoria aluguel, que é aquela placa, né, antiga placa vermelha. Então, é isento também a propriedade do veículo de aluguel, táxi ou mototáxi, dotado ou não de taxímetro. Não é exigido, né, o taxímetro, dotado ou não de taxímetro, destinado ao transporte de pessoa, né, claro, limitada a um veículo. Tá vendo que o táxi também tem a limitação de um único veículo, tá? O profissional que tenha em licença da prefeitura para ser taxista, ele pode ter 10 veículos? Pode ter até 1.000, mas só vai ser isento para um único veículo. Aí tem uma regrinha aqui, ó. A concessão dessa isenção para o mototáxi, né? A concessão dessa isenção para o mototáxi, ela está limitada a 6.500 veículos no estado de Goiás. Né? 6.500 veículos no estado, não é por município, tanto é que ele vai considerar a proporcionalidade entre os municípios de acordo com os habitantes. Isso quer dizer que em Goiânia eu vou ter mais mototáxis rodando.
Então veja, Goiânia tem tanta moto, lembra que eu falei? Que ele está até limitando aqui a quantidade de mototáxi isento. Tem essa limitação para táxi? Não. Mototáxi 6.500 para todo o estado de Goiás, tá? E para fazer jus a essa concessão de isenção, o mototaxista deve atender às seguintes condições. Ele tem que estar cadastrado no município como prestador de serviço, é o município que concede essa licença para ser taxista. Ele deve comprovar o pagamento da contribuição sindical federal anual dos trabalhadores autônomos da categoria, tá? Então, além dessa limitação de 6.500 motos, ele tem que estar cadastrado no município e deve estar contribuindo ali com a contribuição sindical dos trabalhadores autônomos, perfeito? É também isento de IPVA o veículo de combate a incêndio. Lembra? Mesma situação. Se é um veículo de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, que é do estado de Goiás, vai ser isento? Não, não vai ser isento não, vai ser imune, tá? Agora, se é o condomínio, o condomínio de um grande prédio comercial em Goiânia, que tem lá um veículo destinado exclusivamente a combate a incêndio, aquele igualzinho do bombeiro, mas é desse condomínio, desse grande edifício, vai ser isento, tá? É também isenta a propriedade de locomotiva e vagão ou vagonete de uso ferroviário, perfeito? É também isenta a embarcação, Embora isso aqui esteja em desuso, porque não estamos cobrando IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos, mas se cair literal você marca correto. É isenta a propriedade de embarcação de pescador profissional, pessoa física, por ele utilizada na atividade pesqueira. Aí tem as regrinhas, ó. A capacidade de cargas tem que ser de até 3 toneladas, somente uma embarcação, Não pode ser um grande proprietário de embarcações, somente uma, tá? É também isenta a propriedade de veículo com 15 anos ou mais de uso. Uso, anote aqui, ó. Não é fabricação. Não é fabricação, é 15 anos de uso. E esse é muito importante para a prova, por quê? Porque esse aqui varia de estado para estado. Tem estado que é 20, tem estado que é 10, tem estado que é 15, tem estado que é 18. Em Goiás é 15. E como que você vai lembrar disso aí? Festinha de 15 anos, Então quer dizer que quando o seu carro vira uma princesinha, você vai fazer aquela festinha de 15 anos para o seu carro está isento, Se você tiver uma filha no mesmo ano que você compra aquele carro novo e começa a utilizá-lo, você vai fazer uma festa dupla, uma para a sua filhinha que está fazendo 15 anos e uma para o seu carro que está se tornando isento a partir daquele momento. E ele fala que é 15 anos de uso, não é fabricação. Porque se tem um carro na concessionária, vamos supor que na concessionária tem um Opala, um Opalão lá, 1990, novo. Esse carro nunca foi vendido, está no pátio da concessionária, do jeito que ele foi fabricado. Ele é vendido em 2024. Ele vai ser isento em 2025 por ter mais de 15 anos? Não, porque é 15 anos de uso. E o uso pressupõe que ele deixe de ser novo, ele seja vendido, ele seja registrado no Detran para rodar na cidade de Goiânia, para uso, tá? 15 anos de uso, festinha de 15 anos, para você lembrar disso aí. É também isento de IPVA quem? Ônibus ou micro-ônibus. Qual que é a alíquota de ônibus e micro-ônibus? 1,25%, Para a gente já ir fazendo uma revisão. Então, só que se esse ônibus e micro-ônibus for destinado a transporte de passageiro de turismo, tá? Passageiro de turismo. Ou esse ônibus e micro-ônibus, ele é de transporte escolar, desde que credenciado junto ao órgão competente de regulação, ele é isento, tá? Turismo, você vai lembrar, transporte passageiro
turismo e também escolar. Ele é isento de que seja registrado. Exemplo, vai fazer turismo interestadual, tem que ser registrado na ANTT. Vai fazer turismo estadual, tem que ser registrado na Agência Goiana de Regulação, AGR. Tá? Turismo, passageiro e escolar é isento. É também isento o veículo de propriedade de entidades filantrópicas, tá? É também isento o veículo de propriedade de entidades filantrópicas. Para efeito deste inciso 12 aí de entidades filantrópicas, este veículo, para ser isento, ele deve estar licenciado em nome da entidade filantrópica, registrado o nome da entidade beneficiada na lataria do veículo, tá? Entidade Mãe das Neves, tem que estar lá escrito na lataria do veículo, em espaço não inferior a 50 por 20. E ele deve ser exclusivamente utilizado para o desenvolvimento de atividades relacionadas aos fins estatutários, não pode ser desvirtuado. Perfeito? Tem mais isenção, ó, vamos ver? Tem mais isenção. É isento a propriedade do veículo adquirido por pessoa em tratamento de câncer na rede pública de saúde municipal, estadual e federal. Não é só estadual, tá? Pessoa com tratamento de câncer na rede pública, aí tem que ser rede pública, não pode ser hospital privado, né? Planinho de saúde, não pode, tem que ser na rede pública de saúde municipal, estadual e federal é isento. Todavia, essa isenção para a pessoa que trata câncer nunca foi regulamentada, nunca existiu no estado de Goiás, tá? Mas cai em prova como se existisse e caiu inclusive em 2018. E caiu o que? As condicionantes. Por isso que eu sempre destaquei as condicionantes nos parágrafos de cinza. Porque em 2018 caiu essa aqui do câncer com as condicionantes. Quais são as condicionantes? Para a aplicação desse benefício, né, da isenção para pessoas que estão tratando câncer na rede pública de saúde, né, municipal, estadual e federal, exige-se que o automóvel seja de passageiros, de fabricação nacional, equipado com motor não superior a 2.000 centímetros, ou seja, não pode ser superior a um 2.0, tá? Não pode ser superior a um 2.0. Ele não pode ser superior a 70 mil reais, né? Qual que é o veículo que não é superior a 70 mil reais, né? Vê só. Mas leve para a sua prova. Fabricação nacional, 70 mil reais, 2.000 cilindradas, ou seja, 2.0. Não pode ser superior a 70 mil reais, não pode ser superior a um 2.0 e tem que ser nacional e tem que ser de passageiro, tá? Esses automóveis de passageiro que se refere serão adquiridos diretamente por essas pessoas que tenham plena capacidade jurídica, tá? Essa isenção é somente para um automóvel por proprietário. O imposto incidirá normalmente sobre qualquer acessório ou opcional. Colocou acessório ou opcional, esse valor será tributado, tá? Desde que não seja original do veículo. E o 15, a alienação deste veículo, né, de uma pessoa que está tratando câncer antes de 2 anos, para a pessoa que não esteja tratando câncer, né, acarreta o pagamento pelo alienante, que é a pessoa que está com câncer e comprou este veículo e que esteja com isenção, beleza? Acarreta o pagamento pelo alienante do tributo que foi dispensado, atualizado na forma da legislação, tá? Então leve, né, essas características especiais, vai que cai de novo, tá? Acredito eu que deva cair outra isenção com outras condicionantes, mas se cair essa você tem que estar ligado, então memorize as condições. Agora a minha maior aposta para essa prova de 2025 é essa isenção aqui, ó, porque essa isenção aqui ela é uma novidade de 2025. Diz assim, ó: é isenta a propriedade de motocicleta, ciclomotor, triciclo e motoneta de até 150 cilindrada com 6 anos ou mais de uso, tá? E aqui deu uma briga lá na Assembleia porque os proprietários de motocicleta de 160 cilindradas, que tem muita motocicleta hoje em Goiânia, tem 160 cilindradas, tá?
mas manteve assim. A isenção é só para motocicleta de até 150 cilindradas e além de ser de até 150 cilindradas, tem que ter 6 anos ou mais de uso. 6 anos ou mais de uso. E essa isenção aqui, ela foi aprovada e publicada esta lei em 2025. Quer dizer o quê? Que se na prova, e ela deixou claro, essa isenção só tem eficácia a partir dos fatos geradores, ó. Essa isenção aqui, ó, ela só tem eficácia a partir dos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2026, tá? Por quê? Essa isenção foi concedida, salvo engano, em março de 2025. O fato gerador já ocorreu lá em abril, lá em janeiro, tá? Então, se cair na prova literal, é isenta a motocicleta de 150 cilindradas com mais de 6 anos de uso, é isenta, tá? É isenta porque está literal. Agora, se ele trouxer uma questão prática do senhor Infante, que está solicitando esta isenção no ano de 2025, não é isento, porque só tem eficácia a partir de 2026, tá? Cessado o motivo ou a condição que deu causa, cessa a isenção, claro. A isenção deve ser reconhecida pela administração pública. E ele traz aqui também, ó, é também isento, Mais uma isenção aqui, ó. É também isento na data da primeira aquisição de veículo novo por consumidor final, desde que adquirido em estabelecimento localizado em Goiás. É aquela propaganda falsa que você vê por aí, Compre o seu veículo 2025 com IPVA grátis, A concessionária te oferecendo IPVA grátis como se ela estivesse pagando por aquilo. Falso, tá? Isso já é uma isenção que tem quando você compra um veículo novo em estabelecimento dentro do estado de Goiás, tá? É também isento, muito importante, tá? No período compreendido entre a data da apreensão e da arrematação, na hipótese de aquisição realizada em leilão promovido pelo poder público de veículo apreendido nos termos do CTB. Então, olha, você teve o veículo apreendido, Você teve o veículo apreendido em março, tá? O veículo foi apreendido em março. Ficou lá apreendido no pátio, tá? E foi leiloado em foi leiloado em outubro do mesmo ano. Então veja, quais meses serão isentos? Ele foi apreendido em março e foi leiloado em outubro. Serão isentos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, tá? Eu vou ter esse período aqui intercalado de isenção, tá? Foi apreendido em julho e leiloado em setembro, Só vai ter o mês de agosto de isenção, tá? Para efeito do parágrafo 5º, a prova da aquisição de veículo novo deve ser feita por meio de nota fiscal. Então, essa nota fiscal deste veículo novo tem que estar preenchida, como o fornecedor localizado em estado de Goiás, perfeito? E os curadores respondem solidariamente quanto ao IPVA que deixar de ser pago em razão de isenção. Ou seja, você tem ali uma pessoa portadora de deficiência visual que tem a isenção, mas quem dirige ali é um curador, tá? Ele é responsável solidário, perfeito? Redução de base de cálculo, um benefício que os goianos amam para veículos 1.0, Então hoje você vem para Goiânia, você compra um Creta, tem Creta aí 1.0 turbo, você vai ter redução de base de cálculo de 50%. É uma maravilha este benefício, tá? Cuidado, não é isenção, tá, pessoal? Não é isenção, é redução de base de cálculo. Redução de base de cálculo.
que ele diz? Ó, o chefe do Poder Executivo pode reduzir a base de cálculo em até 50% para os seguintes veículos: automóvel de passeio de até 1.000 cilindrada, o famoso 1.0, né? Vou dar exemplo do meu veículo aqui, que é um Creta 1.0 turbo, né? Por que eu só compro o carro 1.0? Por esse motivo, tá? Motocicleta, ciclomotor, triciclo e motoneta de até 125 cilindradas, não confunda, tá? Aquela isenção da motocicleta, né, a partir de 2026, com 6 anos ou mais de uso, é até 150 cilindradas. A redução de base de cálculo em até 50% é para motocicleta de até 125 cilindradas. Mas são todos esses veículos? Não, aqui vem a má notícia, né? É muito difícil você conseguir essa redução de base de cálculo em Goiânia. Por quê? Você não pode tomar multa. E é quase impossível não tomar multa em Goiânia, tá? Mas se você conseguir, for um condutor notável e admirável, você vai ter essa redução, ó. Porque esse benefício da redução de base de cálculo, ele só pode ser concedido ao proprietário que atenda aos seguintes requisitos. Ele tem que estar com o licenciamento anual regular, né, pago até a data do vencimento, e nos últimos 12 meses, ou seja, no ano anterior, né, ele não pode ter causado acidente por negligência, imperícia, imprudência ou dolo, e não pode ter infração de trânsito. Meu amigo, isso aqui é difícil demais da conta, tá? Não pode ter infração de trânsito. Então não pode ter causado acidente, tá? Não pode ter causado acidente nem por dolo nem culpa. E não pode ter nenhuma infração de trânsito. Professor, nenhuma infração levezinha, né? De estacionar em local proibido? Não. Nenhuma infração de trânsito. Nem leve, nem média, nem grave, nem gravíssima, tá? Também temos uma redução de base de cálculo para as locadoras. Ah, professor, eu senti falta das locadoras lá na alíquota, né? Porque geralmente a alíquota de locadora, ela é reduzida, né? E nós vimos lá que a alíquota de 1,25, que é a menor, é para ônibus, micro-ônibus e caminhões e para veículos aquáticos e aéreos que transportam carga ou passageiro, não via locadora, que a locadora está aqui, ó. A locadora, ela está aqui na redução de base de cálculo, tá? Então fica reduzida a base de cálculo de forma que resulte a uma alíquota de 1% para veículos de locadoras, ainda que esses veículos estejam em arrendamento mercantil, não precisa ser de propriedade plena da locadora. Mas todo mundo que quer ser locadora vai ser locadora para se beneficiar desse 1%? De jeito nenhum, né? Considera-se locadora a pessoa jurídica que tem atividade de locar veículos que represente no mínimo 50% de sua receita bruta anual ali, né? Ele não fala anual, mas é anual, né? Então, ou seja, eu não posso abrir aqui uma empresa de softwares, né, de gamers, e dizer que meus veículos ali são locados se o meu faturamento com locação de veículo não corresponde a no mínimo 50% de toda a minha receita bruta, tá? Beleza? Aí o regulamento que traz mais regras, você não precisa saber. E o benefício somente é concedido ao proprietário de veículo automotor com licenciamento anual regular até o vencimento. Perfeito? Outro ponto importante, não incidência. O que as bancas fazem aqui? As bancas ficam tentando te confundir. Isenção, não incidência. Isenção, não incidência. Tem que ter cuidado, tá? Isenção, isenção. Não incidência, não incidência. Na não incidência, não ocorre o fato gerador, tá? Na incidência, nós vimos que ocorre o fato gerador, o fisco não pode lançar. Na não incidência, nem ocorre o fato gerador. Quais são os casos de não incidência? A maioria repete, né, as imunidades constitucionais, tá? Mas tem novidade aqui, olha só, vamos ver? Então, o IPVA não incide sobre veículo da União, Estado, DF, município. Pronto. Então, aquela ambulância ou veículo de combate a incêndio, se é da União, Estado, DF ou município, não incide, não é isenção. A ambulância ou combate a incêndio de um condomínio fechado de casas, aí é isento, tá? Essa aqui é importante, ó. Coloca a estrelinha nela,
porque geralmente ela vem como isenção em outros estados, e aqui em Goiás é não incidência. Não incide sobre veículos de propriedade, né, de embaixada, consulado credenciado junto ao governo brasileiro, tá? Também não incide sobre as entidades a seguir relacionadas, desde que este veículo esteja vinculado às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Veja que para veículo de União, Estado, DF e municípios e de embaixada, ele não exige, né, que seja vinculado às suas finalidades essenciais. Ele só vai exigir essa vinculação às finalidades essenciais ou às delas decorrentes para os veículos que vêm abaixo, ó, que são os veículos de autarquia ou fundação pública, né, templos de qualquer culto, instituição de educação ou de assistência social sem fins lucrativos, partido político, inclusive as suas fundações, entidade sindical do trabalhador, né, não é do empregador, tá? É entidade sindical do trabalhador, empresa pública prestadora de serviço postal, que é o nosso Correios, tá? E a não incidência que trata CDIE é instituição de educação e de assistência social, partido político e entidade do trabalhador, perfeito? Além deste veículo ser relacionado às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, tem mais uma regrinha ainda. E essas novas condicionantes, você está vendo que ela não se aplica ao Correios, tá? Porque falou somente C, D e E. Ó, essas entidades não podem distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda, não pode remunerar diretor, né? Como distribuição de parcela, tá? Não quer dizer que o diretor não possa ser remunerado. Ela tem que aplicar integralmente no Brasil os seus recursos. Ela tem que aplicar integralmente no Brasil os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. E ela tem que manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades, tá? São aquelas regras lá do artigo 14, né, do CTN para essas entidades aí. Quais são as entidades? Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos, partido político e suas fundações e entidades sindicais dos trabalhadores, para que essa, né, imunidade não seja desvirtuada. Perfeito? Sujeição passiva, né? Deixa eu ver que está tempo da gente já adentrar em sujeição passiva. Vamos já matar aqui a sujeição passiva. Artigo 96. Quem é contribuinte do IPVA, pessoal? O contribuinte é o proprietário, tá? O contribuinte é o proprietário. Então esquece qualquer história triste da banca. A única hipótese de contribuinte é o proprietário. Há situações em que uma pessoa está com a propriedade e outra pessoa está com a posse, com o uso deste veículo. Então nós temos um desmembramento. Mas o contribuinte continua sendo o proprietário, ainda que ele não esteja com a posse deste veículo, tá? O contribuinte é o proprietário de veículo aéreo, aquático ou terrestre. Agora veja que em Goiás ele traz uma sujeição passiva por substituição tributária. Então quer dizer o quê? Quando você tem uma transferência de responsabilidade por substituição tributária, quando ocorre o fato gerador, quem tem que pagar é o substituto tributário no lugar do substituído. Perfeito? Essa é a grande diferença da substituição tributária. Quando acontece a substituição, o substituto já sabe, antes de ocorrer o fato gerador, que ele tem que pagar no lugar de quem ele está substituindo. Quem são os substitutos tributários? O fiduciante, no caso de alienação fiduciária em garantia, e o arrendatário, tá? Então aqui exemplo, né? Você comprou aquele veículo financiado lá no banco. Quem é o proprietário? É a instituição financeira, é o banco. Então o banco é o contribuinte, ele é o proprietário. Mas você é o fiduciante, né? O banco é o fiduciário. Você é o fiduciante, é você que vai pagar, porque você é substituto tributário e o banco, né, é o substituído. Perfeito?
e também o arrendatário, no caso do arrendamento mercantil. O 98 ele traz uma responsabilidade pessoal, né, que é aquela responsabilidade comum, né? É pessoalmente responsável, né? Tem doutrinador que chama de responsabilidade exclusiva. Então, é pessoalmente responsável pelo pagamento do IPVA o adquirente ou o remitente do veículo em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição. Então, você comprou um veículo usado em Goiás, você tem que exigir o quê? A certidão negativa de débito. Por quê? Do momento que você comprou para frente, você é contribuinte. Por isso que a lei fala aqui, ó, anterior ao tempo de aquisição. Não é somente do exercício anterior, não. Se for de 10 anos para trás sem pagar IPVA, você será pessoalmente responsável por todo esse imposto desse veículo que você comprou sem prova de quitação do imposto, tá? Então você vai ser pessoalmente responsável pelos anos anteriores e dali para frente você é o proprietário, então você vai ser o quê? Contribuinte, tá? Aí ele traz também a solidariedade, né? Que em direito tributário não comporta benefício de ordem, né? Não comporta benefício de ordem. Então é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA o credor fiduciário, que no nosso exemplo lá era o banco do veículo que você financiou, né? O fiduciante, ele é o quê? Contribuinte? Não, o fiduciante, ele é substituto tributário, tá? E o credor fiduciário, ele é responsável solidário e como ele é o proprietário, ele também pode ser chamado de contribuinte, porque ele é o proprietário, tá? 2. É responsável solidário a empresa detentora da propriedade com o arrendatário. O arrendatário é substituto tributário. E a empresa que detém a propriedade desse veículo arrendado é responsável solidário, tá? É também responsável solidário com o sujeito passivo a autoridade administrativa que registrou, averbou, fez qualquer negócio que resultou a alienação ou oneração de um veículo sem a prova de quitação do IPVA. Então, se o funcionário lá do Detran onera um veículo ou transfere sem a prova de quitação, ele pode ser chamado a pagar por esse imposto. Ele é responsável solidário, tá? É também responsável solidário com o sujeito passivo qualquer pessoa que adulterar, viciar ou falsificar documento de arrecadação de imposto, registro ou licenciamento ou dados cadastrais com a finalidade de excluir ou reduzir o IPVA. Perfeito? Aqui estão todas as regras de sujeição, né, passiva. Isso aqui é questão de prova, tá, pessoal? Ó, contribuinte, sempre o proprietário. Substituto tributário, fiduciante e o arrendatário, tá? Pessoalmente responsável, adquiriu sem prova de quitação, o adquirente ou remitente, em relação aos anos anteriores. E o solidariamente responsável, credor fiduciário, a empresa que tem a propriedade do veículo arrendado, a autoridade administrativa que deu causa a uma alienação ou oneração sem prova de quitação do tributo, pessoa que adulterou, viciou, falsificou com a finalidade de excluir ou reduzir tributo. Muito importante, tá? Muito, muito importante para a nossa prova. Vamos dar aqui uma pausa, né? Próximo bloco a gente já entra no último tópico, que é o pagamento. E, né, é o pagamento e a gente já entra pagamento, penalidade e as questões para a gente fechar IPVA para a Cefaz Goiás e gabaritar. Grande abraço, grande beijo e até a próxima aula.